Olá, olá pessoal, muito bem-vindos a mais um English as It Is. Hoje nós vamos falar do future with will e future with going to. Vocês sabiam que tem uma pequena diferença entre fazer o futuro com will e o futuro com going to? What's the difference? É o tema da aula de hoje, ok? Vamos lá? Vamos lá, future with will, the clue, tá? A pista, tá? A dica. A gente usa future with will quando a ação futura é expressa no momento da fala. Quando a decisão de fazer algo é tomada no momento da fala. Uma coisa para a gente poder guardar na cabeça é a questão do imediatismo. Eu tomei a decisão de fazer aquela coisa naquela hora, né? Se reportando algo que você vai fazer no futuro, obviamente. Vamos ver um exemplozinho aqui, porque aí facilita a nossa compreensão, tá? O telefone toca na sala e alguém diz, I answered. I answered. Tá? Então, o telefone tocou, a pessoa tomou a decisão ali na hora de atender o telefone. I answered, ok? Muito bem. O future with will expressa, aqui saiu a expressão porque o corretor ortográfico nos atrapalha, né? Especialmente quando nós estamos escrevendo em outra língua. Expressa uma ação que acontecerá no futuro, né? Sempre naquela questão do imediatismo. O auxiliar will, nas frases afirmativas, vem antes do verbo principal, tá? Óbvio, se eu quero dar a ideia de futuro, o verbo auxiliar, né, nas frases afirmativas sempre vem antes do verbo principal, tá? Então, I will travel tonight. She will call us later. They will bring pizza, tá? Não esquecendo, pessoal, esse autor ele não tem muito hábito de fazer a forma de contracta. Eu acho que ele foca mais para o inglês britânico, tá? Então, I will, todos os exemplos dele são assim. E aí eu botei aqui como o americano fala, como um americano falaria, né? I will travel tonight. She will call us later. They will bring pizza. Tá? Então, não I will, I'll, tá? Não she will, she'll. Não they will, they'll, tá? Não esquecendo disso, que se eu tiver no inglês americano, eu vou ver mais desse tipo de informação, né? Que a gente chama de contração, né? I will, I'll, she will, she'll, they will, they'll, tá? Não esquecendo disso aí. Vamos lá. Para fazer as negativas, apesar de existir a forma will not, a forma will not é mais para dar ênfase naquilo que você quer falar, né? I will not go, né? Você está sendo enfático que você não vai, tá? Então, né, desta maneira, ainda é aceitável. Você é normal até, né? Você falar dessa forma. Você quer dar ênfase, né? I will not go, né? Então, você está deixando claro que não adianta insistir que você não vai. Mas o mais comum é o uso do want. O que é o want? Want é a contração do will com not, tá? Então, want. Cuidado para não confundir com want, tá? Que é o verbo to want, querer, é want, tá? Então, vamos lá. He won't accept our offer. He won't accept our offer, tá? I won't go with them. I won't go with them, ok? Uma coisa que a gente precisa observar é que o want não varia com os pronomes da terceira pessoa do singular, né? A gente sabe que as terceiras pessoas do singular sempre sofrem alguma alteração na conjugação dos verbos, né? Principalmente presente do indicativo. Então, o he, she, it, tá? Não vai ter essa variação no he, she, it. Vai ser want para todas as pessoas, do I até o they,
ok? E para as interrogativas, como é de praxe, a gente troca o verbo de posição com o pronome, né? Então, se eu digo he will bring the CDs, eu vou perguntar will he bring the CDs? Ok? Se eu digo you will, aqui não tem como porque entrou o do ali, mas enfim. What will you do after lunch? Tá? What will you do after lunch? Troca a posição. Ao que pese alguns autores afirmarem que quando eu tenho, uns autores mais modernos, tá, pessoal? Eu tenho aqui um pronome interrogativo, não há necessidade de fazer essa troca, tá? Então, para eles ficaria what you will do after lunch? What will you do after lunch? Tá? Alguns autores defendem isso e eu tenho observado muitas séries, né, na Netflix principalmente, que realmente eles estão fazendo esse tipo de uso, tá? O what já diz que é uma interrogativa, né? Ele já é um pronome interrogativo, então não haveria necessidade de troca. Mas a gramática não mudou, não foi feita nenhum tipo de alteração, então vamos continuar falando. What will you do after lunch? Ok? Muito bem. Vamos ver agora o que acontece com future going to. Também é utilizada para ações que acontecerão no futuro, se diferencia do will, de will, porque tais ações foram planejadas anteriormente. Então eu uso going to para expressar ações futuras, mas que não são imediatistas, como foi o caso do will, né? Não é no momento da fala. É uma ação que vem planejada, planejamento de uma viagem, de um estudo, de algo que você vai fazer daqui a um certo tempo. Já está planejada. Aí, então, eu uso going to. Vamos ver? I'm going to have lunch with Mr. Connery today. Olha, se eu vou ter um almoço com a senhora Connery hoje, provavelmente este almoço já foi marcado com antecedência, né? Eu não posso chegar lá no restaurante, me sentar e esperar a Mrs. Connery sem que ela saiba, né? Vou ficar ali ad eterno e ela não vai chegar nunca, ok? Então, esse almoço foi planejado com a Mrs. Connery, algum tempo atrás e vai ser realizado hoje, ok? They are going to New York this week. De novo, dá a ideia de um planejamento, né? E ainda mais que esta semana, né? Então foi algo pensado, algo estudado, algo planejado, tá? Ninguém vai para Nova York estando no Brasil, Nova York assim de uma hora para outra. Tem que ter um planejamento, visto, né? Aquela coisa toda, a quantidade mínima que você pode entrar no país, tudo isso eu tenho que observar. Tudo isso é um planejamento, né? Então, por isso que eu digo, they are going to New York this week, ok? Como a gente pode notar, o futuro com going to é formado da seguinte forma: o verbo to be no presente, mais o going to, mais o verbo principal no infinitivo. Nós podemos dizer também da seguinte forma: verbo to be no present continuous. A gente vai ver por quê. Com o verbo to go, olha só, tem que ser o verbo to be no continuous, present continuous, mas somente com o verbo to go, porque senão não vai fazer futuro, tá? O verbo to go no gerúndio, né? Going, mais o preposição to, mais o verbo principal no infinitivo. Vamos dar uma analisada aqui, que aí você vai entender melhor. Para você entender essa questão do present continuous, é necessário que você assista as lições anteriores, porque senão você não vai entender o que eu estou querendo dizer. Aqui, na verdade, estou querendo facilitar o seu entendimento. Olha aqui. He's going. O present continuous não é formado pelo verbo to be no presente do indicativo e o verbo seguinte no gerúndio. He's working. He's
walking in the park. She's going to the movies. Enfim, tá? O present continuous é formado, né, com o verbo to be mais o verbo no gerúndio, tá? Lembrando, só para recordar, que eu uso present continuous quando aquilo que eu estou falando está acontecendo no momento da fala, tá? Então, he's going to the movies now, né? We are going to study mathematics in this moment. Enfim, tá? Algo que dá conotação do momento, daquilo que está sendo falado no momento, a ação, né, está acontecendo no momento da fala. Então, olha lá. A única cuidado que eu preciso ter aqui é que esse present continuous, ele só pode ser formado com o verbo to go no gerúndio, porque senão vai sair daqui do going to, tá? Então, ó, he is going, ó, present continuous. Preposição to, que força que o verbo seguinte fique no infinitivo. A preposição, ela tem essa força. Eu tenho uma preposição, logo após eu tenho um verbo, esse verbo fica no infinitivo, tá? To buy é o próprio infinitivo do verbo buy, tá? Então, olha, present continuous mais preposição mais o verbo no infinitivo. Verbo principal no infinitivo. Essa definiçãozinha que a gente viu aqui, tá? E o complemento, the house, tá? We are going to watch it tonight, tá? Ó, we are going, present continuous, mais preposição to, mais verbo no infinitivo watch, complemento it tonight. Ok, pessoal? Muito bem. Vamos ver mais o que a gente precisa olhar aqui na relação ao verbo o going to. Para fazer as formas negativas, basta eu negativar o próprio verbo to be, né? Então, se eu digo he is going to play the piano, eu vou dizer he isn't going to play the piano. We aren't going to watch the movie, né? We are not going to watch the movie. We aren't going to watch the movie. Afirmativa, we are going. Negativa, you aren't going. I ain't going to work tomorrow. Vou falar sobre esse ain't aqui, tá? Apesar dele ser um pouco desconhecido da maioria de nós, esse ain't, ele existe, tá, pessoal? Ele é igual aqui, a contração do... Aqui não é a contração do is not, isn't. Aqui não é a contração do are not, aren't. Aqui é a contração do am not, ain't, tá? A maioria das pessoas preferem usar I'm not going, tá? Mas existe essa contração aqui, ain't, tá? Apesar da gente não ver muito, mas ela existe, ela está na gramática. Depois você, até o próprio Google Tradutor, se você colocar lá, vai aparecer, por incrível que pareça, tá? Então, I ain't going to work tomorrow, tá? Ou I'm not going to work tomorrow. Para as interrogativas, como nós falamos, sempre a gente inverte o verbo, é só trocar o verbo de lugar. Are they going to move to Brazil? Are they going to move to Brazil? Né? Troquei o verbo to be de lugar com pronome e fiz a interrogativa. Why is he going to arrive late today? Why is he going to arrive late today? De novo aqui, pessoal, é aquele comentário, tem alguns autores que dizem se tem aqui o pronome interrogativo, então eu não preciso fazer essa troca, mas isso não está sistematizado na gramática. Isso aqui é a opinião de alguns autores. Assim como acontece no Brasil, né? No português brasileiro, que existem várias discussões sobre o uso de alguns termos ou não usar, é correto, não é correto, enfim.
siga o que a gramática te ensina, ok? Então, a gramática diz que, apesar do pronome interrogativo, eu faço a inversão do verbo com pronome, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima. Bye, bye.